O que será que o Jonas Madureira pensa sobre leitura? Bom, a gente já vê ele falando de leitura algumas vezes e é bem provável que por conta disso você clicou nesse vídeo. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e hoje a nossa proposta é acompanhar aqui um react, né? A gente reagir a uma entrevista, um bate-papo aqui do Jonas Madureira em um podcast da Consciência Cristã. Então, a Consciência Cristã foi realizada aí no final do mês de fevereiro, início de março. Ela também fez um podcast com os seus convidados, os preletores que estavam ali, né, os pastores. E nós temos um podcast com o Jonas Madureira, justamente com o tema de leitura, que é o tema do nosso canal, um tema aí preciosíssimo para nós. Então eu acho que seria interessante a gente fazer aí um react, ok? Se você não quer ver este vídeo com as minhas intervenções e eu pausando o vídeo, é um direito seu, eu recomendo que você veja aí o link na descrição do vídeo original, ok? Aqui eu vou fazer algumas intervenções, eu vou parar um pouco, a depender do tamanho talvez haja algum corte, mas a ideia é que a gente vá comentando aqui as falas do Jonas, ok? Então, coloca na tela aqui. Nós temos aqui o... Pera aí, ok? Nós temos aqui na tela o canal do YouTube da Consciência Cristã e o vídeo do Jonas Madureira para a gente acompanhar. Vamos lá? As circunstâncias. Opa, já não está aqui no começo. Vamos botar do começo aqui. Então, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ler em tempo. A organização da sua biblioteca é também a organização do seu pensamento, das suas ideias. Sim. Ele precisa organizar aquilo ali porque é um conjunto de saberes, não é? E isso exercita a mente. E hoje a gente precisa disso mais do que nunca. As pessoas que mais leem, elas não ficam apavoradas com inteligência artificial. As pessoas que gostam de ler, elas vão ler tudo que vem para frente. Exato. Para ser um bom leitor, a primeira coisa que você tem que fugir é daquela quantificação de leituras por ano. Isso aqui são os recortes, né, digamos assim, os highlights dos melhores momentos, assim, tá logo no começo para chamar nossa atenção, né? Sejam bem-vindos, meus irmãos, para mais um podcast da Consciência Cristã. Nós estamos aqui num podcast gravado no evento 2025, cujo tema foi Eu Sou Conhecendo o Deus Verdadeiro. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de encaminhar para que esse vídeo possa abençoar mais pessoas. Você também precisa verificar o sininho de notificações. Se não tiver ativado, vai lá e ativa, pois esses podcasts estão sendo lançados toda semana durante o ano e você, o sininho de notificações ativado, você vai receber em primeira mão a notificação de que o podcast foi lançado. É uma coisa importante, pessoal. Eu não sabia disso, mas o canal do YouTube da Consciência Cristã, ele é ativo o ano inteiro. Sempre tem novidade. Eu achei que basicamente era um canal para o evento da Consciência Cristã, mas eu estava redondamente enganado. Então, caso você não sabia ainda, né, caso você não saiba, vale aí a dica, dá uma olhada lá no canal da Consciência Cristã para você se inscrever e acompanhar o conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre como se tornar um bom leitor. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Como se tornar um bom leitor? Vamos ver. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o pastor Jonas Madureira. Seja bem-vindo, pastor Jonas, ao nosso podcast. É um prazer estar aqui, sempre uma alegria. Vamos falar sobre como ser um bom leitor. Sim. Primeiro, vamos para uma pergunta que eu acho que todo mundo sempre quis fazer para o Jonas Madureira. Qual é a pergunta que você sempre quis fazer para o Jonas Madureira? Eu não sei. Não sei, eu já fiz algumas perguntas para ele, eu acho que eu gostaria só de ouvir o que ele tem a comentar. Como é a sua rotina de leitura? Rapaz, ela é intensa por várias razões, né? Por fato de ser pastor e eu tenho que pregar todo domingo na igreja. Na minha igreja eu faço o planejamento dos sermões que eu vou pregar o ano inteiro. Por exemplo, final de dezembro eu entreguei para a igreja todo o meu planejamento de sermões até o final desse ano. A minha igreja sabe quais são os textos que eu vou pregar durante o ano todo. Olha, ele ainda vai comentar como que ser pastor afeta a sua dinâmica de leitura. Mas assim, cá pra nós,
Eu acho isso impressionante. Em dezembro, ele já tem um planejamento de pregação do ano inteiro. Eu já vi o Jonas compartilhando isso, tá? Eu acho que na época, eu não era pastor ainda na época, eu acho que eu ainda estava no seminário, eu lembro de ver ele postar alguma coisa no Instagram com planejamento de todos os sermões. Gente, era impressionante. Era uma lista, era um papel assim, com a lista, se não me engano, eram todos os textos bíblicos e os títulos dos sermões do ano inteiro. Então já tinha todos os temas do ano inteiro. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu nunca vi isso de perto. Não, provavelmente tem outros pastores que fazem isso, é bem provável que tenha. Mas assim, eu acho muito admirável. Isso dá uma segurança para a igreja de que o pastor ele tem um planejamento, a igreja está indo para algum lugar. Eu acho maravilhoso. Confesso que eu não faço isso, não. Eu tenho ali mais ou menos um planejamento, até porque eu não sou um pastor que prega todo domingo como ele falou, né? E esse ano em especial eu tenho pregado ainda menos. Então, assim, eu não tenho... O meu planejamento é o próximo texto que eu vou pregar, mas eu nem sei quando é que isso vai acontecer. Então, mas é muito, muito admirável. Muito, muito bom mesmo. Agora vamos ver, o que isso tem a ver com leitura, né? Isso me ajuda a comprar os livros e os comentários bíblicos, o legal. material todo que eu vou usar para aquele ano, né? Me ajuda a focar em determinados estudos da Bíblia. Então isso já me orienta, já seleciona os meus estudos. Por quê? A rotina de leitura, quando você não tem foco, ela simplesmente não existe. Você não cria uma rotina sem foco. As circunstâncias, elas acabam dominando e Elas você dominam. deixa... Ou seja, por isso que você vai fazer uma dieta, você vai fazer algum exercício que você sabe que é chato, que é um exercício repetitivo, Sim. não é? Que vai provocar uma certa rotina, não é? E aí a rotina precisa, não é, de algo mais do que eu tenho que fazer isso todos os dias. Eu preciso de um foco, eu preciso chegar ali. Sabe o que ele está falando aí? Ele está falando sobre propósito, né? Então, ter um propósito de pregação afeta diretamente, digamos assim, a dieta literária dele. É interessante isso, né? Ele falou de comentários bíblicos e falou de estudos bíblicos que eu preciso preparar. Então, assim, ser pastor, o Jonas é o pastor batista, eu não quero falhar aqui com a terminologia, mas basicamente ele é o pastor principal, titular, né? Não sei bem como dizer, mas ele é o pastor da igreja que ele faz parte e ele diz que prega todo domingo, né? Ele não falou que ele prega todo domingo na igreja dele, mas ele prega todo domingo. Provavelmente, quando ele não prega na igreja, ele está pregando em outro lugar, né? Foi mais ou menos o que eu consegui entender aqui. Mas agora, se é algo que ele já precisa fazer todo domingo, ou seja, toda semana ele tem esse compromisso de ensino, então certamente essa é uma das coisas que afeta diretamente o seu hábito de leitura, né? A sua prática literária. Eu achei isso interessante, só que tem uma questão que, vamos lá, eu sofro com isso e eu tenho visto respostas do lado de lá, do lado de cá, nem sempre tão satisfatórias, que é o seguinte dilema. Como é que a gente faz para não deixar, talvez essa seria a minha pergunta para o Jonas, como é que faz para a gente não deixar que a nossa leitura seja movida apenas por obrigações? Nossa leitura seja movida apenas por atividades, digamos, de deveres que eu tenho a cumprir por fora. Ou seja, como é que eu faço para, em meio às obrigações que eu preciso fazer e às leituras que eu preciso lidar, como é que eu faço para ter leituras por interesse pessoal ou leituras de lazer? Provavelmente ele vai comentar isso em algum momento, mas, enfim, essa é uma coisa que me preocupa um pouco. Vamos ver. Então, quando você tem um foco, você consegue administrar melhor seu tempo. Quais livros você tem de ler, porque são tantos livros. Sim. Diz assim, poxa, como é que eu faço? Então, eu em geral seleciono os livros bíblicos, comentários, né, que são mais importantes para a minha pregação durante o ano todo, e ali eles ficam na minha frente, porque eu sei que aquele ano eu vou estudar. São esses aqui. Por exemplo, eu estou expondo agora Êxodo, na minha estante está lá, uns 3 ótimos comentários. Tudo que você tiver ali de tradução de Êxodo, etc., está ali, está na minha mão, estou estudando. Então isso faz parte da rotina. Sim.
Durante a semana eu estou sempre lendo esses textos. Além disso, como eu dou aula na faculdade, na universidade, eu tenho... Outro compromisso, né? Então, o Jonas, perceba a estratégia do Jonas, né? A pergunta foi sobre rotina de leitura. Então, o que ele está mostrando pra gente é que, na verdade, a rotina de leitura dele é amparada, é quase que, como é que eu posso dizer, cercada por compromissos. Ele falou sobre ser pastor e agora ele está falando sobre ser professor de universidade. de sempre aprimorar as minhas aulas. Sim. Então eu tenho de me preparar, eu tenho que fazer as leituras que preparam as minhas aulas. Então, no caso, como eu tenho dado aula na Faculdade de Direito, e especialmente oratória, retórica, filosofia do direito, essas matérias, eu estou sempre me atualizando com aqueles livros que são do meu trabalho, né, Sim. formal. Né? E além disso, tem as minhas pesquisas, né? Minha pesquisa pessoal, particular. Hoje eu estou focado... Pesquisa pessoal particular. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Se é interesse livre, se é algum estudo, não sei, né? O Jonas, ele já fez doutorado dele, né? Mas não sei se tem a ver com isso ou tem a ver com escrita. Vamos ver o que ele vai comentar aqui. nos estudos da relação entre filosofia e literatura. Né? Estou estudando bastante a obra do C.S. Lewis. Então, tem muita coisa do C.S. Lewis que faz parte dessa leitura. E, além disso, tem os textos literários, né? As obras literárias que a gente sempre está lendo, né? Que são importantes para a gente... Não, peraí. Peraí. Ô, Jonas, falar que tem que ler literatura não é rotina literária, não. Você fugiu um pouquinho aqui da pergunta. Mas, assim, basicamente, a gente tem aqui quatro, pelo menos apresentado até agora, né? 4 pilares que orientam a leitura do Jonas. Ser pastor, ser professor, pesquisa pessoal e literatura. Vamos ver se vai ficar por aqui ou se ele vai trazer outras questões também, né? Né? As obras literárias que a gente sempre está lendo, né? Que são importantes para a gente tirar, né, proveito do olhar de outros autores, né, a uma melhor visão do mundo ao nosso redor e etc. Então, eu vou organizando com base nesses focos. Sim. E aí eu sou lento para ler. Então, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ler em tempo. Entende? Sim. Eu não consigo ter que ler um livro, não é, em um dia, porque eu vou pregar amanhã. Ó, isso aqui é uma coisa interessante. O Jonas falou que ele é lento para ler. Eu não sei, isso aí vai, acho que afeta a depender do tempo que a pessoa se dispõe à leitura. Agora, uma coisa que eu achei interessante que ele coloca aqui é que ele tem esses focos, né? Ele chamou de foco. Sou pastor, sou professor, tenho minhas pesquisas, tenho meu interesse literário. Ele falou de literatura para a gente ter uma visão melhor, mas vamos colocar assim, um interesse literário, né? Então, esses 4 focos. E ele falou, eu sou lento. Eu imagino que o Jonas não lê muita coisa. Em que sentido? Vamos lá. Assim que eu comecei o hábito de leitura, eu comecei a receber sugestões e indicações de algumas pessoas para livros que eu fosse ler. Então, por exemplo, algumas pessoas falavam assim, já que você gosta de ler, então leia esse livro aqui. Já que você gosta de ler, você precisa ler aquele outro livro lá. E aí começou a aparecer para mim várias sugestões e, tipo, algumas eu ia acatando até perceber que não dava para eu simplesmente ler tudo que as pessoas estavam dizendo para eu ler. Então, é muito interessante isso, porque para você se comprometer com uma agenda literária, um compromisso de leitura, você precisa negar muita coisa. É isso que eu quis dizer. Então eu imagino que o Jonas deva dizer não para muita coisa. Tipo assim, Jonas, lê esse livro aqui para fazer o endosso. Eu imagino que ele seja muito procurado para isso. Ou então, Jonas, eu estou escrevendo esse livro, eu queria saber sua opinião. Ou então, Jonas, saiu um lançamento de tal editora, o que você acha? Você já leu? Eu imagino que ele deva dizer não para muita coisa, porque, pelo que eu estou entendendo aqui, ele é muito comprometido com esses focos. Contanto que os livros atendam, né, a esses focos, não sendo o caso, eu imagino que ele não deva ler
não devo estar muito preocupado com novidades que as pessoas estão comentando. Não parece ser, né, a impressão que o Jonas está causando aqui pra gente, né? Então, sou pastor, sou professor, tenho minhas pesquisas e entendo a importância da literatura, né? Foi esses os focos que ele colocou aqui pra gente. Então tem que fazer de pouquinho em pouquinho. Sim. Então imagina que eu tenho uma rotina de umas 3h30, 4 horas por dia. Poxa vida, 3h30, 4 horas por dia de leitura. Muito bom, né? Quanto tempo de leitura você tem por dia? 4 horas por dia, dá para ler bastante coisa, viu? Ele admitiu ser um leitor lento. Eu não sei se ele vai quantificar isso, mas dá para ler muita coisa nesse tempo. De leitura. Sim. São leituras ininterruptas? Não, elas são espaçadas ao longo do dia. Sim. Em algumas ocasiões, em alguns dias da semana que são específicos da minha agenda, eu tenho um tempo mais longo, em que ali eu fico só lendo, só produzindo, né, riscando, Sim. etc. Então é isso, não tem um segredo. O que se tem é foco, né? Precisa ter foco. Eu achei interessante ele falar de foco, porque assim, a pergunta de rotina de leitura, na verdade, é uma pergunta difícil. Foi a primeira pergunta que abriu o podcast aqui, mas é uma pergunta que tem várias perguntinhas por dentro. Não sei se o entrevistador aqui, eu acho que ele é pastor, né? Ele vai questionar mais isso. Mas, por exemplo, ele disse que são mais ou menos umas 4 horas por dia espaçadas. Uma coisa que eu perguntaria mas espaçada como, Jonas? Depende do dia? Ele comentou um pouco disso, mas, por exemplo, será que ele tem um momento de manhã, de tarde, de noite? Eu acho que é uma pergunta que eu faria. Será que ele separa por tipo de leitura? Por exemplo, de manhã, uma leitura assim, de tarde, uma leitura assado, de noite, uma leitura de outro jeito? Ou minhas leituras para pregação acontece na terça e na quarta, as leituras de pesquisa na quinta e na sexta? Eu tenho esse interesse. Não sei se... Talvez, quando o Jonas coloca aqui, né, não tem segredo, né, e a ideia é não tem segredo, tem que ter foco. Eu não sei o quanto esse ter foco envolve esses detalhes, né? Que eu tenho curiosidade quanto a isso. Eu acho muito interessante quem consegue se organizar dessa forma. Confesso que não é bem o meu caso, mas eu gostaria. E se funciona para ele, eu gostaria de entender como é que ele faz, né? Vamos ver como é que ele desenvolve aqui. Acredito que também passa pela compreensão da forma como sua biologia, sua mente, né, sua rotina funciona. Você tocou no ponto. Não adianta hoje as pessoas falarem assim, pô, o Jonas gasta 3h30, 4 horas, e se eu tivesse, eu ficaria 6 horas lendo um livro tranquilamente. Poxa. Se eu tivesse, eu ficaria 6 horas lendo um livro tranquilamente. Rapaz, 6 horas? São muitas horas, hein? Mas foi pontuada aqui essa questão do autoconhecimento, né? De você se conhecer e de você saber como funciona para você, né? Ele falou até de biologia, né? A questão de quanto foco você tem, quanto você consegue se concentrar. Porque muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, a gente precisa lidar com leituras que a gente não tem paciência para ler aquilo, a gente não está preparado para ler aquilo. Então, tem essas ponderações aí também para a gente considerar. Veja, eu comecei essa trajetória de estabelecer a necessidade de uma leitura focada e diária com meus 16 anos de idade, 16 para 17 anos. Então, você está falando com um leitor, hoje estou com 48, vou fazer 49. Se você perguntar... Né? Você sabia quantos anos o Jonas tinha? Revelado aí, ó. 48 anos, esse jovem pastor. Benção, viu? O Jonas tá conservado. Bonitão o Jonas, né? Chegando aí nos seus quase 50 anos. Muito bom. Para mim, como é a minha experiência de leitura, eu vou dizer para você, ela é prazerosa, ela é isso e aquilo, etc. Mas comparar a minha experiência de leitura hoje com o Jonas de 16 anos, é claro que o Jonas de 16 anos está super encrencado. Ele não vai conseguir fazer o que o Jonas hoje faz lendo. Ele tem mais concentração, ele tem mais habilidade de anotação. É um hábito, né? É como um músculo que precisa ser exercitado. Os músculos do seu raciocínio estão, né, preparados para aquela leitura, para gastar aquele tempo. Então as pessoas falam assim, eu não consigo, quando eu estou lendo, ali a pouco eu perco a atenção. Pois é, filho, vai continuar enquanto você não praticar. É com o tempo que você vai
Então hoje eu vejo muita gente que realmente pode ter, né, um déficit de atenção, Sim. né, por outra questão que seja, sei lá, biológica, etc. Mas na maioria dos casos, eu não creio que seja isso. Eu creio que seja a falta do hábito mesmo, de desenvolver o hábito. Sim, isso é verdade. Não adianta você ir para a academia, olhar o personal trainer, fazer todos os exercícios e dizer, esse que você tem que fazer, e você só olhando. Não, você não vai conseguir desenvolver seus músculos olhando o outro fazer o exercício. Ou então, 30 anos aí, né, de um Jonas leitor aí comprometido, realmente é algo totalmente diferente, né? Isso afeta muito a questão do hábito de leitura. Agora, eu fiquei ainda curioso quanto a algumas minúcias da primeira pergunta, né? Rotina de leitura. Mas agora eu acho que a gente já está indo para um caminho aqui sobre hábito de leitura, né? Como exercitar o hábito. você você passa o cartão da academia do ano inteiro para ganhar desconto. Aí você pagou a academia, Exato. mas você não vai. É igual Exatamente. você compra o livro e não lê. Exato. Ou seja, você tem que ter os livros, você tem que ler. E aí é chato mesmo. Aí o que eu aconselho as pessoas a fazerem? Não façam 3 horas logo de cara de leitura, não. Sim, Façam 15 minutos. isso. Mas faz 15 minutos todo dia. Eu tenho uma técnica que é ler mais de um livro, né? Então, por Isso também é exemplo, muito eu começo a ler um e aí ele começa a ficar chato para mim, eu tô cansado desse assunto. Aí eu ponho ali, mas eu ainda tô descansado. Só o livro começou a ficar chato ali naquele ponto. Aí eu vou e leio outro. Aí eu passo para outro, às vezes eu leio 4, 5 livros, tô lendo em paralelo. Isso foi uma técnica que eu descobri que me ajuda. Claro. Né? Quando chega um ponto em que o segundo livro ali começou a ficar chato, agora eu vou para esse aqui, que é interessante. Claro. Quando está empolgante, aí eu emendo e... Claro, você é o dono do livro. Não é o livro que é seu dono. Exatamente. Ele não tem... Pega essa aí, viu? Você é o dono do livro, não é o livro que é seu dono. Interessante, em termos de a gente lidar com o livro enquanto ele está nos atendendo, né? É claro que terá momentos que o livro está chato, você vai ter que ler, e é isso mesmo, né? Enfim, aceite. Mas, muitas vezes, na prática de leitura, vale a pena nós alternarmos, né? Para a gente render mais como leitor. Legal. que mandar em você. Você tem que olhar para você, quem manda em você sou eu. Eu leio o que eu quero. As pessoas têm medo de fazer esse movimento porque elas têm uma crença de que... Eu mando em você, eu leio o que eu quero. Ok, eu acho que tem momentos para isso, né? Lembremos que quem está falando isso é um Jonas de quase 50 anos, 30 anos de leitor, muito maduro, um leitor que certamente as escolhas literárias deste homem, né, desse pastor, são muito acuradas, são muito precisas. Ele não lê qualquer coisa para tentar, para arriscar, para ver o que vai dar, né? Então, se você é um leitor mais inexperiente, você não vai ter tanta facilidade com isso. Dentro do livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, existe, entre os níveis de leitura, considerando ali os últimos, né, que é a leitura analítica, a leitura sintópica, perspectivas diferentes de como você lida com um livro. Na leitura analítica, você se submete ao livro. O livro é que manda em você. Na leitura sintópica, aí sim você diz como você vai usar o livro. Mas para você chegar nesse nível, você tem que ter feito muitas leituras analíticas, né? Então, só para pontuar essa, entre aspas, ressalva, talvez, porque nem sempre é assim, né? Às vezes você tem que se submeter ao livro mesmo, né? Vou voltar um pouco aqui. As pessoas têm medo de fazer esse movimento porque elas têm uma crença de que se eu comprei o livro, eu tenho que ler ele inteiro. O livro é seu, ele não é um tirano. Exatamente. Se você, de repente, leu, não é aquele momento, não é aquela hora, guarda ele ali. Uma hora você vai pegar ele de novo e, puxa, agora ele me serviu. Então, por isso que o bom leitor é aquele que também vai cultivar uma boa biblioteca. Sim. E uma boa biblioteca não é constituída apenas de livros que a gente leu ou livros que a gente vai ler. Exatamente. Às vezes a biblioteca é constituída, na maior parte das vezes, de livros que a gente gostaria de ler, não conseguiu encontrar um tempo ainda para ler, mas eles estão ali esperando essa oportunidade. São ferramentas, né, que podem, para pesquisa, né, para aquele momento até espiritual em que Deus... Já aconteceu isso, eu comprei livros, coloquei lá, esqueci que eu tinha um livro, estava passando por uma batalha na vida e estava folheando e exatamente peguei o livro, rapaz, eu preciso ler esse livro. Exatamente. É interessante, né? O bom leitor, ele tem uma boa biblioteca. Isso é muito interessante, porque às vezes pessoas que não são leitoras têm dificuldade de entender isso. Acham que
A gente deve montar uma biblioteca de acordo com o que a gente lê. Então a gente vai lendo e vai montando a biblioteca. Mas na verdade, a biblioteca ela não é apenas daquilo que você está lendo ou daquilo que você leu, mas é daquilo que está disponível para quando você precisar você ter acesso. Então assim, a biblioteca ela deve ser tida com uma visão muito mais abrangente do que muitas vezes é tida, né? Mas assim, gente, eu acho que esse vídeo aqui ele já está um pouco longo. A gente já viu um pouco sobre a rotina de leitura do Jonas, a gente viu um pouco sobre algumas orientações que ele dá em termos de variação de leitura e biblioteca. Eu acho que isso é interessante, mas vamos ficar por aqui, essa primeira parte, e depois a gente continua comentando um pouco mais o que o Jonas tem a dizer sobre ser um bom leitor, ok? Mas o que você achou dessas ponderações? Você já pensava mais ou menos assim? Você tinha dúvidas? Coloque aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, ok? Por esse vídeo a gente fica por aqui. Até uma próxima e tchau!